Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Pinguim de Barbicho, nosso canal de variedades onde publicamos aquilo que nos der na telha. Eu sou o professor Bira. E eu sou a Pan. Hoje, o nosso objetivo é mostrar para vocês o nosso trabalho, na verdade o trabalho da Pan, na instalação de um papel de parede. Certo? Tá pronta? Não. Estudou? Não. Estudou sim, você viu o vídeo bagarai. Nós vamos instalar o papel de parede. Nós não, eu não vou fazer nada. A Pan vai instalar o papel de parede aqui nessa parede que está atrás da gente. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos de alguns passos extras. Primeiro, tirar essa tralha toda que está aqui, fazer uma preparação na parede para depois, de fato, fazer a instalação. E você vai acompanhar todo esse processo. Bora lá? Bora. Muito bem, a gente já tirou os móveis do lugar. Uma coisa importante que tem que ser feita é retirar os espelhos das tomadas antes que você possa realmente fazer o processo de instalação. Então eu vou fazer exatamente isso, vou tirar os espelhos e logo depois a Pan vai dar um jeito nisso aqui, porque a parede precisa ser preparada. Aqui havia alguns furos, aqui um desnível, a tinta já é adequada, então não precisou mexer nisso, mas ela vai precisar dar uma lixadinha aqui. Então vamos preparar essa parede. Vou começar tirando esse espelho aqui. Porque a cola precisa descansar por 30 minutos para estar pronta. Então, enquanto eu lixo a parede e passo pano, a cola tá descansando. Vamos preparar. Aí você joga o pacote todo, incluindo o plástico, dentro da água. Sou eu fazendo, você tem que explicar para as pessoas quem sou eu fazendo as coisas. É um verdadeiro desastre. Mas as coisas ficam muito bem feitas. E até o final desse vídeo eu vou me colar. Claro, porque ela pintou uns bancos de amarelo e ela ficou amarela. Eu vou aproveitar para filmar os gatos, porque gatos dão audiência. Já tem 2 litros, eu vou mexer mais um pouquinho, tentar dissolver mais um pouquinho e deixar descansar. O que você vai fazer agora? Agora eu vou lixar essas imperfeições da parede para nivelar um pouco. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não enxergo. Então eu tenho medo de passar do ponto. Em algum momento eu explico por que a Pamela não enxerga. É um fenômeno biológico bem interessante. Ou seja, ela tem uns bugs lá no encéfalo dela, na verdade na parte de baixo do encéfalo, que impede de enxergar em 3 dimensões. Então ela precisa tomar alguns cuidados. Ela enxerga sim, na verdade. Mas ela precisa tatear ou olhar com outros ângulos, porque o 3D não existe para ela. A Pamela vive no mundo bidimensional. Vocês que vivem no mundo que vocês inventaram. Isso é muito legal. É muito legal. Mas eu vou explicar isso num outro vídeo. Saibam de uma coisa, o marcador permanente é realmente permanente, viu, senhor Pirajara? Eu não entendo por que você está falando isso. Eu fui fazer a marcação em um móvel para furação, alinhamento de coisas e tudo mais.
E aí eu usei o marcador permanente. Na minha cabeça era só depois pegar um pouquinho de álcool, passar que ele sairia. Eu não entendi muito bem o significado da palavra permanente. Eu não sabia que permanente significava permanente. Mas eu tenho uma razão para isso. Quando você vai lá no mercado e compra, por exemplo, suco de pêssego, você olha lá nos ingredientes que você vai ver que ele é suco de maçã com essência de pêssego. Então, se ele é suco de pêssego, mas na verdade é suco de maçã, por que o marcador permanente seria permanente? Faça-me um favor. É muito fácil você calcular quantos rolos de papel de parede você precisa. Você tá rindo por quê? Dizia eu quando fui brutalmente interrompido. É muito fácil você determinar quantos rolos de papel de parede você precisa. É só você calcular a área da parede que você vai revestir. Então aqui, por exemplo, nós temos uma parede de 3,4 metros com o pé direito. Para quem não sabe, pé direito é a altura que você tem do chão ao teto, de 2,4. Então você vai fazer 3,4 vezes 2,4 dividido por 4, arredonda para cima, e isso é a quantidade de rolos que você precisa. Conforme você pode ver, aqui em casa nós precisamos de 2 rolos. Depois que você souber quantos rolos de papel de parede você precisa, você vai fazer a compra desse papel de parede. Um ponto extremamente importante na hora de comprar é você dar uma olhadinha aqui no lote que vem escrito na etiqueta do papel de parede. Compre todos os rolos pertencentes ao mesmo lote, porque de um lote para outro pode haver variação de tonalidade, e se for papel de parede com desenho, né, com padronagem, pode haver diferença de impressão dessa padronagem de um lote para o outro. Então compre todos os rolos do mesmo lote. Nós medimos aqui a altura do pé direito, contando do chão ao teto, claro, isso que é pé direito. Só que é lógico que nós não vamos considerar o rodapé. Agora veja só, esse rodapé, eu queria pegar quem estragou a minha trema. Legal é que eu vou ganhar uma trena nova. Esse rodapé tem 7 centímetros mais ou menos, 7,5 centímetros. Só que quando você corta o papel de parede, você deve colocar 10 centímetros a mais. Porque a ideia é que lá em cima no teto fique 5 centímetros a mais de sobra. E aqui embaixo no rodapé também fique 5 centímetros de sobra. Por quê? Para que você consiga fazer o arremate corretamente, para que você consiga de fato deixar o papel de parede bem alinhado. Então, você vai medir a distância, né, que você tem do rodapé ao teto e acrescenta 10 centímetros. Nós vamos usar aqui o valor do pé direito, que já está bom demais. Talvez o valor do pé direito mais 5 centímetros. Como o pé direito tinha 2,4, a gente vai fazer 2,5. Né? Então, nós vamos medir as tiras de papel com 2,5 metros de comprimento. Nick é uma filha da p. Eu peguei a tira de papel, marquei que essa é a nossa primeira tira, inclusive para saber onde é a parte de cima dela, e enrolei ao contrário. Por quê? Como ela está há muito tempo enrolada no rolo que você compra, ela acaba viciando no formato. Então, nós enrolamos ao contrário para facilitar um pouquinho na hora da aplicação. Na prática não fará grande diferença, mas fará diferença na manipulação do papel. Né? Enquanto você está manuseando o papel, fica mais fácil se ele não estiver tão curvado assim. É muito importante na hora de fazer a aplicação do papel de parede você ter a garantia de que ele está vertical. Para você ter essa garantia, você vai precisar de um fio de prumo. O fio de prumo é um barbante bem comprido, preso num peso, como se fosse um pêndulo. Na verdade, é um pêndulo
que você vai colocar lá no teto, segurar, e aí, por uma questão puramente física, o fio vai ficar na vertical, e aí você faz as marcações por papel de parede. Uma outra possibilidade é você utilizar um prumo eletrônico a laser, que é muito mais divertido do que ficar utilizando o pêndulo, que já era usado lá na época de Galileu Galilei. Então, nós vamos fazer agora a marcação utilizando o fio de prumo, só que na verdade é a luz de prumo. Então, nós vamos iniciar, nós não, a Pan vai iniciar a fazer a aplicação agora com a passagem da cola. Vai. A cada tomada, a Pampsp faz um sinal diferente para iniciar a gravação.